Olá pessoal, hoje é dia 12 de agosto de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Antes de mais nada, eu gostaria de informar que eu não fiz o vídeo na semana passada porque eu estava acompanhando a convenção do Estado de São Paulo do PSL. Convenção esta que homologou as candidaturas, no caso para o Senado, do Major Olímpio e dos nossos diversos candidatos para deputado federal e deputado estadual. Então eu não tive condições de fazer o vídeo, tá? Então, basicamente eu vou comentar duas notícias aqui. Primeiro, novamente sobre o Supremo Tribunal Federal. Parece implicância, mas não é. O Supremo sempre tem uma novidade e nem sempre a novidade é boa, né? Na grande maioria das vezes, infelizmente, não é. Mas o Supremo, nessa semana, encerrou uma série de audiências públicas sobre a questão do aborto. Tá? Então o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, o partido de esquerda, entrou com uma ação no Supremo para que o Supremo declarasse que o aborto não é crime. Na prática, é a sua legalização. Por conta disso, a ministra Rosa Weber, ela, que é a relatora do caso, ela encaminhou, organizou uma série de audiências onde ela pudesse receber pessoas que fossem favoráveis à legalização e pessoas que fossem contrárias. Tá? Então, duas questões que são importantes. Primeiro, o fato do Supremo ter, de cara, assumido a tarefa de definir se o aborto no Brasil é crime ou não, já é um abuso de poder, porque significa que o Supremo está legislando, está alterando a legislação. Porque a legislação brasileira, nesse aspecto, é bastante clara. O aborto no Brasil é crime, sendo passível de punição a mulher que faz o aborto e o médico ou a junta médica que realiza o aborto. Em que circunstâncias o aborto, mesmo sendo crime, não há penalização tanto da mulher como de quem contribui para o aborto? Em casos de risco de vida para a mãe, uma má formação do feto que coloca em risco a vida da mãe, em casos de fetos anencéfalos, ou seja, que não tem cérebro, que portanto não poderiam ter uma vida fora do útero, e casos de estupro. Então esses três casos em que não há punição, continua sendo crime, mas não há punição. Tá? Bom, o fato do Supremo, portanto, tentar definir essa questão, coloca aí uma ação a mais, um abuso de poder do Supremo. Tá? Então, precisamos ficar atentos. As audiências terminaram, a ministra Rosa Weber vai montar o seu relatório, mas isso não tem data para que o julgamento aconteça. Temos que ficar atentos, porque o Supremo não pode legislar, isso é tarefa do Congresso. Além do que, nós não estamos tratando de uma situação que a Justiça não prevê nada. Já existe uma legislação. Se essa legislação deve ser alterada ou não, isso é uma tarefa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Se o Congresso Nacional não se manifesta, fica valendo a lei atual. Então, é um absurdo já o Supremo se colocar nessa posição de definir. Tá? Isso é responsabilidade também do pessoal que sabe que não tem voto no Congresso e tenta por outros meios, como nós temos um Supremo que sempre cria tumulto nesse país, tenta por outros meios introduzir goela abaixo da população brasileira, que majoritariamente é contra a legalização do aborto. Tá? Então vamos aí ficar atentos. Tá? Continuando aí no tema do Supremo, essa semana o Supremo elegeu um novo presidente, que será o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, que nós sabemos que foi empregado do PT, Mas, de qualquer maneira, o fato dele assumir a presidência, nós temos que ver como ele vai tocar concretamente essa questão, porque a gente tem que lembrar que uma das atribuições do ministro do Supremo... Passou uma moto aí, se fizer barulho, enfim, não tem como evitar. Uma das atribuições do presidente do Supremo é definir a pauta de votação. Claro que ele vai ouvir os outros ministros, mas é uma atribuição dele. Então a gente tem que ficar atento aí para ver o que ele vai fazer. Mas pode ter um aspecto positivo na eleição de um ex-funcionário do PT, que é que a atual presidente do Supremo ela vai para a segunda turma.
né? Então ali na segunda turma, que é a turma da liberação, da campanha contra a Lava Jato, pode ser que as coisas ali fiquem um pouco mais equilibradas com o Fachin, tá? Então vamos ver como é que acontece aí as votações quando a Carmen Lúcia for para a presidência, tá? Aliás, perdão, quando a Carmen Lúcia for para a segunda turma, tá certo? Mas ainda sobre o Supremo, essa semana também os ministros do Supremo resolveram dar um alto aumento salarial. Ora, é muito bom, seria fantástico, seria o paraíso se eu, como trabalhador, pudesse definir meu próprio salário, né? E os ministros do Supremo têm essa prerrogativa. Então eles aumentaram o salário deles de 33 mil e alguma coisa, não tem os valores exatos, para 39 mil e um pouco. Um aumento aí de 16, quase 17% de aumento. Tá? Isso já é um problema em si, porque os ministros não ganham pouco. Né? Um salário de 33 mil reais é um salário muito bom, tá? Mas tem o chamado efeito cascata. Primeiro, por quê? Porque o salário de um ministro do Supremo, ele é o salário teto de todo o funcionalismo. Então, teoricamente, nenhum servidor público, seja da União, dos estados ou do município, seja nos diversos poderes, no executivo, no legislativo ou no judiciário, nenhum funcionário pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. Então, esse seria o teto. Se aumenta esse teto, significa que você tem um efeito cascata e todos os outros salários podem aumentar. Tanto é assim que o Ministério Público também fez aí a reivindicação de aumento salarial. É claro que esse aumento que foi definido pelo Supremo, ele precisa passar pelo Congresso, que é quem vota o orçamento. E seria de bom tom que o Congresso rejeitasse esse aumento. Mas pela qualidade que nós temos dos nossos deputados e senadores, por boa parte deles estarem envolvidos em questões de ordem jurídica, né, sendo investigados, etc., e sabem que os casos deles podem ser votados pelos ministros do Supremo, então é muito pouco provável que esses parlamentares vetem esse aumento, o que seria o correto para o bem do país. Porque um país como o nosso, o Brasil, que tem um déficit das contas públicas de mais de 150 bilhões de reais, não pode se dar ao luxo de ficar aumentando os altos salários. Não é o cara que é escriturário, que é funcionário de uma prefeitura, não sei das quantas, não. Esse não tem como. São os altos salários. Isso gera um efeito em cascata tremendo. Agora, também é claro, e nós temos que ficar atento aí, que o Congresso Nacional já se move, a moto está voltando. De domingo é terrível, gente, é impressionante aí o pessoal que fica passeando de moto só para fazer barulho. Paciência. Como eu estava dizendo, o próprio Congresso Nacional já está se mexendo para também conceder um aumento a si próprio. Tá? Então, o salário de um deputado, de um senador, está na faixa aí dos 27 mil reais e eles querem também aumentar o seu salário, pegando aí a onda, pegando carona no aumento do Supremo. Tá? Então, não faz sentido você falar em moralidade pública, em cuidado com as finanças, se você que é o responsável para garantir a moralidade pública, a qualidade do serviço público e o cuidado com as finanças, ficar se concedendo aumento. Né? Como eu disse, seria o paraíso se eu pudesse conceder meu aumento. Mas eu não posso. Eu, como professor, eu dependo da boa vontade do governador ou mesmo da saúde das finanças públicas. Né? Então, é lamentável o que o Supremo está fazendo. Por isso que eu digo, né, não é perseguição ao Supremo. É que do Supremo tem saído muito pouca coisa boa. Infelizmente. O Supremo, que deveria ser o nosso referencial ético, moral, né, de ação pública coerente, de moralidade pública, é o que mais faz bobagens, tá certo? É o que dá mais mau exemplo, tá? Bom, saindo aí do âmbito do Supremo, entrando aí no âmbito do que vai ser importante nesse segundo semestre, que é a campanha eleitoral, tá? Então, o PSL fez a sua convenção estadual, né? A partir do dia 15, se não me falha a memória,
os partidos e os candidatos já podem ir à rua pedir voto, né, já podem efetivamente fazer campanha. A campanha na TV fica aí mais para o final do mês. Tá? Nós tivemos essa semana o primeiro debate eleitoral, né, o debate da TV Bandeirantes. Como os últimos debates também, que você reúne 6, 7 pessoas no mesmo lugar, o debate não acrescentou muita coisa, né? Foi um debate justo, teve um ou outro momento mais interessante de confronto de ideias, né? O Boulos tentando atacar o Bolsonaro logo de cara, o Bolsonaro respondendo à altura, algumas cenas um pouco cômicas, né? Você vê candidatos com muita dificuldade de se expressar, mas de debate, de apresentação de programa, efetivamente foi muito pouco, porque o tempo, o debate foi longo, ele foi terminar 1 da manhã, eu fiquei até meia-noite, assisti 2 horas, o debate teve 3 horas de duração, mas mesmo com todo esse tempo, com tanta gente tendo que falar, não funciona. Então esse formato para debate é muito ruim. Lembrando que não foram todos os candidatos que estiveram presentes, nós temos aí perto de 13 candidatos à presidência da República. Lá só estiveram, se eu não me engano, 7 ou 8 candidatos. Então, imagine se fossem os 13. Impraticável, né? Então esse formato de debate já tá esgotado. Acho que a Bandeirantes precisa repensar aí o seu modelo. Para o segundo turno, se houver segundo turno, aí o debate vai ser mais interessante, porque são 2 candidatos apenas, e aí é um confronto mais claro de projetos. Tá? Então, mas os debates estão aí, é importante a gente acompanhar, né, ver o desempenho dos candidatos, tá, para formar aí o seu próprio juízo, tá certo? Que mais? Então, vamos acompanhar. É fundamental que cada cidadão acompanhe, né, procure pensar em quem você vai votar. Para presidente é fundamental, né? Eu tenho o meu candidato, eu vou votar no Jair Bolsonaro, né? Meu candidato a senador é o Major Olímpio, tá certo? Eu ainda não defini quem vai ser meu candidato a deputado estadual, nem a deputado federal, mas eu acho que cada cidadão precisa, desde já, buscar conhecer os seus candidatos, né? Ver o que eles pensam, né? Para formar um juízo. Por quê? Porque não é só o presidente. Se nós não fizermos uma boa bancada no Congresso Nacional, esse Congresso Nacional vai acabar impedindo que o Executivo haja, né? Vai acabar se transformando em refém do Judiciário, como é hoje, né? Então nós precisamos eleger um bom presidente e ter uma boa bancada, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, né? E também nas Assembleias Legislativas do Estado. Né? No caso de São Paulo, nós estamos com um problema, dificuldade com relação ao candidato a deputado a governador. O PSL provavelmente não vai lançar candidato ao governo do Estado, então, aqui em São Paulo pelo menos, então ficamos aí um pouco refém. Mas quem tem candidato, né, quem tem simpatia por um outro candidato, procure conhecer, procure saber, procure formar sua opinião, e mais do que isso, né, não ficar com essa história de eu esqueci em quem eu votei. Vota no candidato e cobra do candidato. Tá? Parece que não, mas fazer pressão sobre deputados funciona. Porque eles são movidos à pressão, porque eles são representantes do povo. Nós não podemos votar no cidadão e esquecer quem é, porque aí ele vai esquecer da gente e vai fazer o que bem entende. Então, fica aí o recado, né? Vamos acompanhar. Eu sei que campanha eleitoral é chato, propaganda na TV é mais chato ainda. Aliás, só para lembrar, né, propaganda na TV, Bolsonaro deve ter aí 10, 12 segundos de campanha, enquanto o Geraldo Alckmin, por exemplo, vai ter 5 minutos, porque ele fez um acordo com o chamado Centrão para poder ter mais tempo de TV, que já é uma distorção com relação à campanha, né? Mas temos que ficar atento, vamos assistir os programas. É chato? É desagradável? Mas a gente, como cidadão, né, a gente precisa estar atento, porque é o nosso futuro que está em jogo, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixem seus comentários e nos vemos na próxima semana.